Pai, poderia explicar sobre o trabalho de casamento espiritual e para quais casos ele é indicado? Bom, se você quer saber a resposta dessa pergunta, fica comigo até o final do vídeo que nós vamos falar um pouco sobre o casamento espiritual. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pai Rodrigo e, direto ao ponto, no nosso vídeo de hoje, eu vou falar sobre o casamento espiritual. É um trabalho que ele não é tão divulgado, ele não é tão falado por aí, porque é um trabalho que realmente, como o nome diz, é um casamento espiritual. Então pensem assim, independente da religião de vocês. Quando vocês vão fazer o casamento com alguém, vocês não vão numa igreja e não fazem essa união através da espiritualidade? É mais ou menos a mesma coisa. Porém, para um trabalho de casamento espiritual, apenas uma das partes vai solicitar o trabalho. Muitas das vezes a pessoa não fica sabendo. E muitas das vezes também o trabalho do casamento espiritual ele age como um complemento após realizada a amarração amorosa. Então, nós vamos falar, pai, mas é um trabalho para o mal, é um trabalho com consequências negativas, como que é isso? Bom, pessoal, não é um trabalho para o mal. O trabalho de casamento espiritual nada mais é que a união de duas pessoas, a união do anjo da guarda de duas pessoas, as entidades de duas pessoas que se gostam e que têm caminhos. Então não tem como fazer um casamento espiritual para uma pessoa que se conheceu recentemente, para uma pessoa que ainda não evoluiu o relacionamento. Esse trabalho do casamento espiritual a gente faz para pessoas que já têm um histórico de relacionamento, muitas das vezes já passou pela amarração amorosa, porém precisa de algo a mais para firmar o relacionamento. E justamente nesses casos que sim, a gente faz o casamento das pessoas envolvidas. Então na prática, ele é um ritual, uma oferenda, ela é feita mais de uma vez, tá? É renovado os votos do casamento espiritual de tempos em tempos, então é bem importante salientar isso, porque quando iniciamos um trabalho de casamento espiritual, pelo menos uma, duas vezes no ano a gente sempre faz, né, a renovação dos votos, que é através de oferendas, em contato com os guias. Então a gente não vai sair fazendo um casamento espiritual logo de cara para ninguém. Realmente tem que ter um histórico de relacionamento, tem que ter a certeza que é aquela pessoa que você está buscando o casamento espiritual, a pessoa que você quer para sua vida, aquela pessoa que você sabe que é ele, né, ou ela, já tentou outras pessoas, já ficou sozinho, já teve liberdade e não, quer estar junto. Então pode ser feito naqueles casos que o casamento está esfriando, né, o casamento de vocês já tem um tempo de duração e ele está esfriando. Pode ser feito também naqueles casos do namoro, né, que demora para evoluir para o noivado e aí sim um casamento, os noivados antigos também. Como pode ser feito também após uma amarração. Fez a amarração lá, passou algum tempo e como eu disse, pai, a gente está junto, mas eu quero algo a mais, quero constituir uma família, a pessoa ainda está indecisa, a pessoa ainda está com outros planos. Quando você tem aquela certeza, sabe que a pessoa, sabe que realmente é um bloqueio da pessoa, seja lá por qual motivo for, e você quer dar aquele passo a mais, sim, você vai recorrer a um trabalho como esse. Ele age muito forte na questão da união das partes, tá? Então é bem legal fazer esse trabalho quando vocês já estão em contato com a pessoa, já estão no relacionamento, sabe aquele relacionamento que está desgastado, aquele relacionamento que você já tentou conversar, você já tentou expor, você já tentou melhorar, já tentou fazer terapia de casal, já tentou fazer trabalho, adoçamento e as coisas parecem que não melhoram. O casamento espiritual pode ser sim o trabalho mais indicado na tua situação. Então, para você saber se é o trabalho indicado para você ou se já é a hora de você partir para um trabalho como esse, será através da consulta, será através do médium, da pessoa ali que está tentando te ajudar, já conhece o histórico, que sim, ela vai fazer o casamento espiritual entre vocês e os votos serão renovados, claro, com o passar do tempo, e é um trabalho assim que ele é duradouro. Então entendam assim, você não vai fazer um casamento espiritual com uma pessoa que está ficando, você não vai fazer um casamento espiritual com uma pessoa que se conhece há pouco tempo, você vai fazer esse trabalho para aquela pessoa que você realmente gosta, que você tem tempo de relacionamento, que você tem sentimento verdadeiro, ou que você já tem uma família, e você está passando por uma crise, você precisa de algo forte, precisa de entidades fortes, próximo a vocês, protegendo, muitas das vezes de inveja, de familiares que se metem, de, enfim, situações que
fogem ali a conversa, fogem ali, vocês não conseguem mais ter um entendimento entre as partes. Sim, esse trabalho vai ajudar. Como eu falei no início do vídeo, ele trabalha a união do anjo da guarda das pessoas. Então, na prática, entendam assim, quando a pessoa está próxima a vocês estão próximos, vocês têm proteção espiritual. Então, é muito mais difícil sofrer com traições, sofrer com rivais, porque esse trabalho realmente vai deixar a pessoa muito próxima a você, que é a finalidade de um casamento. O casamento, pessoal, é algo que a gente busca para a vida inteira. E o trabalho do casamento espiritual é isso. É um trabalho que é renovar os votos justamente para isso, para ter mais força, tá? Então não é um trabalho tão simples assim, porque a gente não faz logo de cara, a gente não faz assim para as pessoas que têm pouco tempo de relacionamento. Então essas são as coisas que vocês aí que me assistem devem saber. O perfil de quem procura um trabalho como esse, histórico de relacionamento, aonde você quer chegar, se é algo para a vida inteira mesmo, se não é algo feito no calor do momento. São as coisas que você deve levar em consideração antes de procurar o trabalho do casamento. Eu espero que eu tenha de alguma forma esclarecido um pouco. Se você que me assiste quer sugerir um novo tema ou quer que eu fale um pouco mais ainda sobre o casamento, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, o seu elogio, porque o vídeo de hoje foi sugestão de vocês, meus seguidores. Muitas das vezes eu escolho o tema, como muitas das vezes eu seleciono o tema escolhido por vocês. Então hoje foi uma sugestão de vocês. Caso você queira que eu grave um vídeo especialmente para você, deixa aqui nos comentários a sugestão do tema. Se você aí quer seguir o Pai Rodrigo nas redes sociais vizinhas ou até mesmo agendar uma consulta, clica aqui na descrição do vídeo que tem todos os meus contatos e todas as redes sociais vizinhas. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo do canal do Pai Rodrigo.